Como certo de hoje, vamos falar sobre a importância e os benefícios da tecnologia para os negócios, inclusive para a exportação. E aí eu tenho o prazer de receber aqui um jovem, e apesar de tão jovem, já experiente no assunto, Arthur Lee. Está comigo, Arthur? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Sebastião? Muito prazer aí de estar no seu programa, é um prazer falar com todos vocês aqui e para compartilhar da minha trajetória e falar de tecnologia, principalmente para exportação e importação, né? Que é um segmento realmente que é de extrema importância aí para o Brasil. Ótimo, prazer todo nosso te receber. Obrigado aí também pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E aí, eu fiz uma muito breve apresentação sua, só tendo como referência aí a sua pouca idade, mas você é um engenheiro já, formado em mecatrônica, né? Mas eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você trabalha com a Talura também, me fale o que é a Talura e o trabalho que você desenvolve. Perfeito, deixa eu falar então da Talura em específico, né? A gente é uma startup aqui de São Paulo, então a gente foi fundada em 2021. São, na verdade, 3 sócios fundadores, né? Então tem eu, o Arthur, tem o Marcelo e tem o João, né? E como que foi fundar a Talura? Então, só para falar bem brevemente do meu background, claro que eu sou formado em engenharia mecatrônica, mas eu sempre tive esse interesse aí pelo mundo de startups, empreendedorismo. Então eu comecei minha carreira na Endeavor Brasil, né, que é uma organização global que apoia empreendedores de alto crescimento. E lá eu tive contato e pude acelerar diversas startups, scale-ups e ter contato com diversos mentores da rede, né? Então a gente está falando desde unicórnios como Loft, Creditas aí, apoiando diversos empreendedores aqui no Brasil. E aí nesse meio tempo, no ano de 2020, né, eu realmente tive essa conexão com o Marcelo, que é um dos sócios fundadores, que ele teve a ideia da Talura, né? Então falando desse background, eu vim mais com essa expertise em empreendedorismo, tecnologia, de fato, e o Marcelo que vem com esse background realmente de Comex, né? Então ele começou sua carreira em companhia aérea, ele que lidava com todas as operações de cargas, envio de embarques aí do Brasil afora, e depois ele passou para esse lado de exportador em uma multinacional americana, né? E qual que era o contexto, né? A gente está falando no segmento de empresas exportadoras, como que elas cotam frete internacional. Então a dor que o Marcelo identificou na época é que o processo ainda é muito manual e tradicional, né? Hoje em dia a gente fala muito de tecnologias na internet, o mundo se digitalizando cada vez mais, mas o próprio processo de várias empresas para cotar um frete, comprar um frete ainda é muito rústico, digamos, né? Normalmente são 2, 3 provedores de logística e sempre foi assim, muito por conta de contato e relacionamento, sendo que aqui no Brasil a gente tem mais de 5.000 provedores de logística que podem ofertar uma ótima qualidade de serviço, assim como um melhor preço mais competitivo aí para os seus fretes internacionais. E além disso, né, essa troca de como que você cota um frete em muitas empresas é só por e-mail, né? E acho que em média são trocadas cerca de 70 e-mails até você contratar um frete internacional para o seu embarque, né? Daí quando você fala numa empresa média, grande, assim, é realmente como que elas podem ser mais eficientes. Então veio aí a ideia da Talura, então começou eu, o Marcelo, e o João, que é outro sócio fundador, que ele é o nosso CTO. Então, só para falar da experiência dele, ele foi um dos primeiros desenvolvedores do Banco Neon, e da última experiência dele também era tech lead em uma outra startup, mas tendo passagem em diversas outras empresas como Itaú, Banco City lá e outras empresas de renome aí do setor financeiro. E, bom, esse foi o começo da Talura, então a gente atacou essa dor aí que várias empresas do segmento tinham, né, para cotar um frete. E engraçado que a gente começou bem no momento realmente da pandemia, né, digamos. Foi em 2021 e além dessa crise sanitária, a gente viu a pior crise logística do mundo, assim, né? A gente estava falando do valor do frete China-Brasil saltando dos $2.000 para $10.000. Então, esse salto exponencial no valor do frete, além da falta de equipamentos, vários exportadores, importadores não conseguiam exportar porque não tinha equipamento, o valor do frete saltou muito e foi meio que um momento aí chave para a fundação da Talura, porque realmente trazer essa nova dinâmica, né? Como que embarcadores
exportadores podem ser mais eficientes nesse mundo que está cada vez mais dinâmico, rápido, né? E realmente super agilidade, acho que é a chave aí para que empresas possam prosperar aí nos próximos anos. Então, ótimo. Não, vamos falar um pouco mais aí para frente desse mercado, de como funciona isso, mas me instiga a saber um pouco mais justamente de vocês três aí, você, o Marcelo e o João, porque três jovens, né, muito jovens, você tem um pouco mais de 20, 25 anos, né? Exato, e aí, perfeitamente, 26. Os outros dois também são jovens, assim como você. O Marcelo também tem 26 anos, né? Mas já tem mais de 10 anos na área aí de exportação e importação. O João é um pouquinho mais velho, digamos. Ele é o nosso, como posso dizer, né? Ele que é o cara mais experiente de nós três. Já tem 32 anos, mas também é jovem, né? Digamos. Mas é isso. É interessante saber porque vocês tinham outros empregos, né? Vocês tinham uma carreira, até já se quisessem ir por outro veia, né? Por outro meio, outra relação de trabalho, e vocês optaram por empreender também. E isso é interessante a gente trazer aqui também para essa nossa conversa, porque mostra também um novo cenário, apesar de a gente ainda carecer de muita educação financeira nas escolas, nas faculdades, né? Na academia. Mas o que levou vocês a empreenderem? Como é que vocês enxergaram este mercado? E por que três jovens deixaram um outro trabalho, que eu imagino fosse promissor também, e resolveram entrar para o empreendedorismo, que é muito desafiante, né? Apesar de todo o conhecimento. Perfeito, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Eu acho que todo mundo deve se perguntar, cara, que loucura você largar as carreiras, nós três largarmos a carreira, Marcelo vendendo o carro aí dele para também bancar um negócio e até tem uma frase bem que eu gosto muito, que acho que é do Tom Jobim, que ele fala que o Brasil não é para amadores, né? Então a gente enfrenta burocracias, corrupção aí, e para levantar um negócio do zero realmente um desafio imenso, né? E, assim, eu posso falar da minha parte, né, Sebastião? Por que empreender, né? Eu acho que eu sempre tive essa ansiedade mais de criar algo totalmente do zero, assim, né? Como que a gente pode inovar e trazer mais inovações aí para diversos tipos de problemas. Acho que o Brasil tem muitos problemas que podem ser sanados e acho que o empreendedorismo é um caminho para isso, né? Eu posso falar também que da minha experiência pessoal, né, da minha história pessoal, eu sou filho de coreanos, né? Então minha mãe e meu pai vieram da Coreia para o Brasil e começaram tudo do zero, né? Então não tinham nada aqui, então eles também são empreendedores e acho que esse fator familiar também incute em mim, né? Nesse anseio de empreender. E eu acho que são várias pessoas que assistem esse canal, né, Sebastião, desse interesse de empreendedorismo, seja para alavancar um projeto próprio, seja porque identificou um problema e realmente não tem ninguém fazendo, né? Eu acho que são vários caminhos que levam uma pessoa a empreender, né? Mas acho que é um conjunto disso que fizeram nós três queremos fazer alguma coisa a mais, né? E partir para o risco. Então, realmente é um desafio enorme, né? Eu lembro aí da época que a gente estava... antes era part-time, né? Então, a gente estava ainda com nossos trabalhos, a gente decidiu focar 100% do nosso tempo. E a gente pode ser jovem também, mas também é uma decisão que leva em conta a sua carreira, seu momento atual, família, e realmente partir para não ganhar nada por algum certo período de tempo, né, e focar 100% no seu negócio, né? Então, realmente é um desafio imenso. Nós estamos aí para isso, né? Não, interessante, vocês identificaram, tinha essa vontade também, né? Identificaram aí a demanda do mercado e entraram como pioneiros aí nesse tipo de negócio. Mas eu pergunto qual foi o grande desafio ali enquanto empresário mesmo, né? Porque vocês têm muito conhecimento do que iam lidar, mas abrir uma empresa não é tão simples, é preciso um outro conhecimento também. Trabalhar com gestão, com planejamento, com plano de negócio. Como é que foi esse desafio no começo aí para vocês? Perfeito. Cara, ótima pergunta, Sebastião. E até uma dica que a gente recebeu de um dos nossos mentores aí na época, né? Que a gente estava começando lá em 2021. A gente tinha aquela cabeça de, assim, a gente queria esperar o desenvolvedor, deixar pronta a plataforma, então ter alguns meses para realmente a gente já vender um produto super pronto.
E acho que uma das melhores dicas que a gente recebeu foi que, cara, vocês abriram um negócio, vocês já começaram. Então, parte para vender isso, a ideia da Talura. E eu lembro que a primeira versão da nossa solução era basicamente uma planilha do Google, um Google Forms também, e um painel super simples que a gente fez também pelo Google. E a gente fazia toda essa parte de intermediação do frete entre comprador e vendedor, tudo de maneira bem manual, assim, né? Então, é o famoso MVP, é proposta de valor mínima. Então, realmente, a gente foi testando e ajustando o modelo até chegar num modelo bacana que a gente viu uma aderência aí já de vendedores, compradores que gostaram de utilizar a plataforma. E foi isso, eu acho que foi muito também de bater a cabeça, são vários sim, vários nãos, né, no dia a dia para o pessoal poder começar a utilizar a plataforma, né, até a gente já ter uma coisa mais robusta, com tecnologia, tudo mais, mas eu acho que a lição de hoje é que, tipo, você não precisa ter tudo, né, ajustado, ter os melhores recursos e tecnologia para poder começar. Você pode começar já, cara, acho que vai testando, bota um site no ar, assim, bem simples, ou até fala com 4, 5 pessoas que teriam interesse na sua solução. Eu acho que mais que isso é identificar o que o pessoal está disposto a pagar e se você agrega valor à dor daquela pessoa ou empresa, né? Então, eu acho que uma das principais dicas é realmente começar aí e não ter medo de errar, né? E acho que faz parte aí do negócio. E acho que também outra dica, né, quando eu falo muito de negócios, é você falar muito com seus clientes ou usuários. Então, acho que nos primeiros dias é essencial você estar no dia a dia ligando para a pessoa, perguntando, cara, você gostou da minha solução? Qual que é a sua dor, né? Então, essas entrevistas diárias para você estar super sempre ali no dia a dia e realmente você ajustando sua solução, seu modelo de negócio aí, porque no final das contas, cara, o que importa é se a pessoa vê valor na sua solução, não. Se ela não vê, então você tem que ajustar até dar certo. E aí acho que depois questão de abrir empresa, assim, questão mais financeira, administrativa, você vai se ajeitando, né? Eu acho que muitas pessoas têm um receio de começar uma empresa muito pela questão de preciso abrir uma empresa, preciso pegar um computador, tal, mas acho que quando você descobre um problema e você tem uma solução, o resto já se desenrola de maneira bem mais fluida, assim, né? Então, acho que é isso que a gente teve acho que primeiros momentos da Talura, né? Mas confesso também que tem esse outro lado, né, que ninguém fala do empreendedorismo, o quão desafiador no questão de correr para o risco, então deixar de receber um salário aí por um tempo. Pode ser que você já tenha assim, todos nós três já tinha uma reserva de emergência, assim, que a gente poderia estar alocando aí na empresa, mas também é aquele negócio que você não está recebendo no dia a dia. Então, você está disposto a correr para o risco e ver a ideia acontecer até lá na frente, quando a empresa já estiver dando um pouquinho de lucro, assim, faturamento, você conseguir pelo menos pegar um mínimo para se sustentar, né? Então, acho que tem esse outro lado que acho que poucas pessoas falam do empreendedorismo. Muito, muito bom esse teu relato, né? É preciso ter iniciativa, precisa ter coragem antes de tudo, e aí ter iniciativa em busca de conhecimento, né? Acreditar que é possível ali, né? Hoje eu imagino que vocês estejam bastante satisfeitos, certos do que fizeram, não é não? Tá no caminho certo, né? Eu confesso que estamos no caminho certo, tem ainda muita coisa para acontecer, né? A gente só tá no início, na verdade, né? Então, do ano passado para cá, né? A gente começou em 13 pessoas, hoje já estamos em 12 pessoas no time aqui, então já temos cerca de 700 empresas cadastradas como compradoras de fretes internacionais e mais de 300 fornecedores de logística internacional, né? Na plataforma. Então, já temos alguns clientes grandes, como Josapar, que é o produtor do arroz Tio João. Temos também outras cooperativas de café que exportam muito café país afora. Então, mas confesso que a gente só está no começo mesmo, assim. Então, mas dá a satisfação, né, de ver que o que era um PowerPoint, assim, uma planilha, e está se concretizando pouco a pouco, né? Mas também acho que na trajetória também é importante dizer que a gente teve apoio de várias pessoas, seja de familiares, seja de amigos e principalmente de mentores.
empreendedores, né? Então, hoje em dia no Brasil a gente vê que tem diversos empreendedores de segundo que já tiveram experiências ou executivos aí que gostam de estar próximos de startups. Então, acho que é essencial estar conectado com essas pessoas para realmente você pegar insights, né? Muitas vezes a gente fica na operação e ter uma pessoa mais experiente aí no dia a dia também faz toda a diferença. Bom demais, Arthur. Dá uma satisfação ouvir você falando também, rapaz. É instigante também a sua história, o conhecimento, a visão que vocês têm de negócios também, né? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, Arthur. Eu quero saber um pouco mais desse mercado depois, como é que vocês atuam. Você já falou lá no começo que era um pouco burocrático, talvez, né? E muito, enfim, muito novo, precisava trazer a tecnologia e avançar de forma mais eficiente aí. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, convido você para ficar aqui comigo, é claro, continuar, para a gente voltar nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, Sebastião. Muito bem, perfeito também o convite para que você continue aqui comigo e com o Arthur. A gente faz um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo e volta já já. Muito bem, Rumo Certo está de volta. Nós estamos falando hoje sobre a importância e os benefícios da tecnologia, inclusive para o mercado exportador. E aqui comigo para essa conversa eu tenho Arthur Lee, que é já um jovem, mas já experiente nesse ramo e é também engenheiro formado em mecatrônica, né, Arthur? A gente falava no próximo bloco lá, vocês me contaram da experiência sua, dos seus sócios, né, do Marcelo e do João, que é muito instigante, é muito bom a gente ouvir histórias também remetem aí a uma identidade e eu tenho certeza que inspira muitos outros empreendedores jovens como vocês também. E aí, a partir disso, depois da história de vocês, eu quero saber um pouco mais desse mercado, o mercado que vocês trabalham hoje, apresentando soluções para o mercado exterior, né? Para o mercado externo. Me conte um pouco mais, você falou lá no começo do trabalho da Talura, mas como é que é esse mercado hoje de soluções, enfim, de oferecer serviços para as empresas que querem exportar? Como é que funciona isso hoje no Brasil? Perfeito, perfeitamente, Sebastião. Na verdade, a gente enxerga assim, tem um cenário pré-pandemia e pós-pandemia, porque a pandemia realmente sacudiu diversos segmentos e a parte de comércio exterior e logística internacional não fica de fora também dessa dinâmica, né? E o que acontece tradicionalmente, né? Vamos fazer, por exemplo, um exportador de café, né? Então ele tem que mandar as sacas de café de Santos para Miami. E aí como que ele fazia na prática, né? Então ele sempre teve esse relacionamento com 2, 3 provedores de logística internacional que sempre mandavam fretes, propostas e tudo por e-mail, né? Então vai essa trocação de e-mail e a gente viu que levava cerca de 70 e-mails até o embarcador, né, o produtor de café, fechar um frete internacional pela Talura, pela operação própria dele, né? E confesso também que esse padrão de troca de e-mail, cada fornecedor envia um padrão diferente, ou depois que contrata, um fornecedor pode adicionar uma taxa que não estava prevista, enfim, toda essa organização era um tanto meio caótica, mas que funcionava assim, né? Porque era o do momento que todo mundo fazia e fazia parte da história de quase todos os embarcadores. Na pandemia, a gente viu aí uma das piores crises logísticas que o mundo já viu, né? A gente viu saltos exponenciais aí no valor do frete internacional, falta de equipamentos, containers, também teve aquele caso do navio que ficou preso no canal do Suez aí, que também agravou essa crise logística da época aí, e vários embarcadores, esse produtor de café e outros segmentos e indústrias perceberam que, cara, você precisa ter muito mais agilidade para fechar um frete, né? Então, você não pode ficar restrito a apenas 2, 3 provedores de logística.
sendo que a gente, aqui no Brasil, em específico, tem mais de 5 mil empresas que estão habilitadas para oferecerem esse tipo de serviço de frete internacional, né? O agente de carga. Então, foi nesse meio tempo que a gente realmente surgiu com a solução da Talura, de modo a trazer mais inovação ao segmento. Então, o que a gente via de tradicional, né? E agora essa questão de hoje, o valor do frete internacional está ainda oscilando muito, né? A gente já viu uma decaída no preço do frete e melhora na situação no geral, mas isso fez meio que acendeu o sinal amarelo para diversas empresas que, desse jeito aí, já fiquei meio quebrado por conta dessa limitação que eu tinha. Eu preciso de mais agilidade e principalmente transparência, né? Então, tem vários provedores que eles poderiam estar usando e não utilizam por insegurança, né? Então, aqui na Talura a gente também quer propor, na verdade a gente até faz uma pergunta aí, um questionamento para vários de nossos clientes ou leads, né? Que é aquela questão, será que você compra sempre o melhor frete internacional? Porque realmente tem essa diversidade de fornecedores que você poderia estar utilizando, mas não faz, ou por conta de falta de transparência, ou realmente é um processo que você ainda está caminhando para usar cada vez mais tecnologia. O que acontece, Arthur? É um pouco de cultura isso? As empresas talvez não estejam antenadas para isso, do quanto é importante buscar talvez uma empresa que faça esse trabalho, que seja um facilitador e que no final das contas também acabe até reduzindo custos, eu imagino, porque consegue talvez um frete melhor. Enfim, mas eu digo como as empresas estão lidando com isso hoje, com o uso da tecnologia e com a oferta de serviços para fazer um trabalho de exportação talvez mais eficiente. Perfeito. Eu acho que é um conjunto de fatores, né, Sebastião? Eu acho que essa parte mais cultural do segmento, né? Acho que eu era um outsider aí, confesso que mesmo o comércio exterior sendo realmente essencial para a economia brasileira, o profissional aí que está no segmento e é de extrema importância, mas eu acho que realmente é um segmento tanto tradicional ainda, né? A gente vê que tem diversas tecnologias em diversas outras áreas, como bancos, financeiros, a área da saúde que está utilizando cada vez mais tecnologia, mas quando a gente fala de logística internacional, Comex aí, o pessoal ainda está caminhando aí para utilizar cada vez mais tecnologia, né? E realmente também esse outro lado de ele pode descobrir que tem novos provedores que podem ofertar esse serviço com ou melhor qualidade de serviço, ou até preços mais competitivos. Então, essa é a deixa que a gente deixa aqui na Talura para que empresas podem fazer, né, para se adaptarem nesse novo normal e também, né, como que eles podem se tornar mais eficientes, né? Então, acho que a gente está falando aí que empresas brasileiras sendo mais competitivas a nível global e o valor do frete realmente acaba incutindo aí no preço final dos produtos que a gente vende, né? Então, realmente é importante, né, ter cada vez mais eficiência em suas operações. Arthur, quando a gente fala de exportação hoje aqui no Brasil, é comum que logo a gente já se remeta ao agronegócio, né, que é realmente um grande exportador. Mas eu entro com eu falo sobre isso para saber com você qual é o perfil de empresas que procuram, que vocês atendem hoje e qual é também o potencial que temos. É viável para todo tipo de empresa, para todo segmento exportar hoje? É claro que tem outras questões, tem outros fatores que envolvem exportação, que não é só o frete, é claro, mas eu digo pela demanda, pelo mercado que você conhece, qual é o perfil hoje das empresas que exportam, que consultam vocês e qual é o potencial que a gente tem para incluir outras empresas também nesse mercado? Perfeito. Bom, aqui na Talura a gente realmente, acho que no dia a dia todo mundo está mais acostumado a ver essas empresas de commodity, de grãos, de minério de ferro aí no dia a dia, mas a gente tem uma outra infinidade de empresas, milhares de empresas que exportam e importam no dia a dia, né? Então no perfil aqui da Talura que a gente vê, né? A maior parte realmente são exportadoras e são várias do agronegócio, mas bem especificamente da área do café e de alimentos diversos, como arroz, então biscoitos, massas também. Então a gente tem diversas empresas desses segmentos que cotam aí na Talura para ofertarem seus produtos para diversos clientes no mundo afora, né? Então, principais destinos aqui que a gente vê é Estados Unidos, Europa, Ásia,
enfim, né, como que o pessoal, esse é o perfil de empresas que cotam aqui na Talura, de exportação. E de importação, né, a gente vê também várias trading companies que usam aqui o serviço da Talura, indústrias químicas também que devem importar diversos tipos de insumos químicos para indústrias aqui no Brasil, e principalmente painel solar, viu, Sebastião? É um segmento bem peculiar. O Brasil em si está caminhando para adotar outras fontes de energias renováveis, e energia solar é uma delas, e quase todos os equipamentos, aquele painel solar, realmente é quase tudo importado da China, então acho que 99% é da China, muito por conta de incentivos fiscais que o governo promove, né? Então tem alíquota zero de importação para painel solar, então a gente vê bastante demanda nesse segmento também, né? E até te trazer um dado interessante, né, Sebastião? Esses dias a gente estava vendo uma pesquisa aqui e mostrar o tamanho de potencial que o Brasil tem ainda para ter cada vez mais empresas exportando e importando, né? Aqui no Brasil a gente tem cerca de 4 milhões de CNPJs ativos, né? Então, pequenas empresas, médias empresas, esse é o número que a gente tem hoje em dia. Mas apenas 1% desses 4 milhões de CNPJs é que realmente exportam ou importam, né? Tem algum tipo de operação internacional. E aí fica o questionamento que eu sempre tenho aí no dia a dia também, por que só apenas 1% de empresas brasileiras têm essa presença global, né? E claro que tem empresas de grande porte que são multinacionais, mas também tem pequenas empresas, que é aquele pequeno produtor que já tem clientes nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, né? Por que isso acontece? E acho que é muito por conta, né, do mercado ser um tanto tradicional, e acho que também faltar soluções que podem ajudar principalmente pequenas e médias empresas por exemplo, a terem melhores fretes internacionais, né? Então acho que foi um dos motivos que levaram a Talura a nascer, né? Realmente prover tecnologia aí para diversas empresas atuais que operam no comércio exterior, né? Exportam ou importam, e para futuras, né? Então a gente quer ser uma referência aí para quem quer exportar, que empresa que quer exportar ou importar, tem a Talura para isso, né? Muito bom, né? Porque não há mais justificativa, né? A gente tem tecnologia disponível, a gente tem potencial e tem onde buscar informação também, né, Arthur? Não há justificativa para não entrar mais nesse mercado, né? De novo, a gente volta talvez naquela questão cultural lá, né? Que talvez a gente não se considere pertencente a esse mercado, e é preciso aspirar e acreditar que é possível sim. E se a gente não sabe fazer muitas das coisas, eu sempre digo aqui no Rumo Certo, a gente busca quem saiba fazer, a gente delega também, né? O mercado hoje está tão amplo e tem tantos jovens aí também com tanta iniciativa, com tanta coragem para fazer, e a gente acaba aprendendo com isso também. Arthur, foi um prazer enorme conversar com você, meu caro. Foi um aprendizado aí. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, pela compartilhar aí a sua experiência também. Sucesso para vocês nos negócios aí, e que mais empresas também se instiguem a fazer um trabalho parecido com você faz, ou que busquem mesmo por empresas como você, por profissionais como você, o Marcelo e o João, para também a gente melhorar a economia, melhorar toda a nossa competitividade também, né? Meu caro, um abraço grande para você. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado, Sebastião, e obrigado a todo mundo que ouviu aí. Espero que tenha agregado algum tipo de informação ou valor aos nossos ouvintes aí, e fico à disposição aí para quem quiser falar comigo. Ótimo, com certeza agregou sim. Muito bem, agradeço você também que acompanhou o Rumo Certo até aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.